Olá, eu sou Selene Duque e esse é meu canal Papo de Educadora. Aqui eu conto histórias interessantes e divertidas da minha vida como professora e mãe. Eu tive o privilégio de poder trabalhar no tempo que os meus filhos estavam na escola. E quando eles estavam em casa, eu pude estar com eles, acompanhando o desenvolvimento deles, a parte de aprendizado na escola, enfim, as brincadeiras. Então isso realmente foi um grande privilégio e eu digo para vocês que, no meu entendimento, isso fez toda a diferença. Quando eles eram pequenos e começaram a já serem alfabetizados, os exercícios que eles traziam para casa começaram a aumentar. E aí eu trabalhava de manhã, eles estudavam de manhã, chegavam da escola, almoçavam, faziam um leve descanso e a gente ia ver as tarefas da escola. E eles começaram a achar que eles estavam perdendo tempo de brincadeira. E queriam fazer as tarefas de qualquer maneira para terminar logo. A gente tinha um combinado de ir para o parquinho depois das tarefas, e aí eles levavam brinquedos, brincavam com os amigos até mais ou menos umas 5 horas da tarde. Aí voltavam para casa para tomar banho, jantar. Aí tinha uma partezinha aí que eu contava umas histórias, depois iam dormir, eles dormiam cedo. Mas a impaciência deles começou a aumentar e eu resolvi fazer um cartaz bem colorido com colunas que representavam as atividades que eles tinham depois que eles chegavam da escola. E preguei lá no quarto deles, na parede. Eu fiz de uma maneira que a coluna do tempo que eles ficavam no parquinho, ela era bem mais larga do que o tempo das atividades da escola. Aquilo visualmente, você olhando, parecia que aquilo ocupava um tempo pequeno perto do tanto que eles iam ter para as brincadeiras. E eles adoraram isso. Ah, mãe, então quer dizer que a gente vai ter todo esse tempo para brincar? Eu dizia, a gente tem muito tempo, vocês estão vendo? Só que, para a gente continuar tendo todo esse tempo, a gente tem que se dedicar às tarefas da escola. Então vamos fazer isso com capricho, vamos fazer isso legal, para que vocês possam, então, não se preocupar e brincar à vontade. E o meu tempo de estudo com eles funcionava mais ou menos assim. Eles contavam do que eles tinham aprendido naquele dia, faziam as tarefas, contavam para mim, eu fazia algumas perguntas, observava alguma coisa que eu via que eles não tinham entendido direito, mas enfim, eles faziam as tarefas. Tarefa feita, eu dava uma olhada na tarefa, alguma coisa que eu achava que eles não tinham entendido, eu perguntava, se eles não sabiam responder, enfim, alguma coisinha assim, eu anotava e dizia, olha, amanhã, quando você for fazer a correção com a professora, você diz para ela que você não entendeu isso e aí ela vai te explicar e amanhã a gente volta a falar desse assunto. E a gente ia fazendo dessa forma. Teve até um dia que meu filho mais velho falou que ele não gostava de matemática, que ele não entendia matemática, e aí eu comecei a fazer um monte de probleminhas para ele, orais, e ele ia respondendo, e eu dizia assim, olha, o seu problema não é a matemática, o seu problema é que você tem que ter paciência para ler direitinho a parte do português, o que aquele problema está te pedindo, e aí a matemática você sabe.
e isso também ajudou ele muito. Então essa foi a experiência que eu tive. Eles normalmente não estudavam para fazer prova. Era muito comum chegar em casa e dizer assim: Ih, mãe, hoje eu fiz uma prova de matemática. É mesmo? E como é que foi? Ah, não, foi tranquilo. E isso acompanhou a vida estudantil deles desde o ensino, depois no ensino médio, na universidade. E outro dia eu escutei, estava conversando com meu filho mais novo, admirada com o jeito como ele é tão claro em expor as ideias dele, em botar em ação a coisa que ele pensa. E aí eu falei para ele assim: nossa, eu sou tão agradecida aos meus filhos gostarem de estudar, serem tão dedicados ao trabalho e tudo. Eu acho que eu não daria conta se eu tivesse um filho que não gostasse de estudar. E aí esse meu filho disse assim: mãe, mas foi você que ensinou a gente a estudar. E eu gostei muito de ouvir isso, né? A história então é essa. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, comentem e inscrevam-se no canal, tá certo? Muito obrigada e até o próximo encontro. Tchau!